1, 2, 3, gravando! E aí? Passando aqui pra te dar um recado super importante antes da gente começar o podcast. Essa semana, do dia 30/11 ao dia 4/12, vai rolar a Semana do Estágio Foda. E a Semana do Estágio Foda vai ser uma semana cheia de conteúdo pra você que quer um estágio e não tá rolando, ou pra você que quer fazer uma transição de estágio. Isso aí. Então não perde, porque vai ter conteúdo todos os dias. E para se inscrever, você precisa ir até o nosso Instagram, @estagiario.senior, entrar no link da bio e se inscrever. Lá você vai conseguir ver toda a programação do que vai rolar em cada dia e garantir sua inscrição. A gente te vê lá. Agora bora começar o podcast! E cá estamos em mais um podcast do Estagiário Sênior. Meu nome é Chermilas. Eu sou o Richards. E, de novo, nós somos Estagiário Sênior. Se você tá vendo a gente aqui no YouTube, já deve ter percebido que tem algo novo. Estamos num cenário totalmente diferente. Finalmente, a obra do escritório acabou. Finalmente. Gente, era isso que a gente tava pensando desde o começo. Vocês viram um pouco só da parede aqui de tijolo, já tava da hora. Mas agora tá com a nossa cara, né, Camila? A galera que tá ouvindo pelo podcast deve estar... Meu, o que tá acontecendo? O que tem aí atrás? Eu quero ver. Se você quer ver, entra no YouTube e assiste o podcast, que é bem mais da hora. Você vê a gente falando, a interação é muito mais legal. Óbvio, se você não conseguir ver pelo Spotify mesmo, mas o YouTube é melhor. É a vida. Mas vamos lá, já falando de YouTube, quem tá vendo pelo YouTube já se inscreve, deixa aquele like maroto, porque a gente tá pegando esse jeito de falar que nem youtuber. Mas pra que o like, né? É bom explicar, o like serve pro YouTube entender que esse vídeo é bom, que esse vídeo é importante e distribui pro maior número de universitários possíveis. Então ajuda nós. Podcast é a mesma coisa, já se inscreve, só não dá pra deixar o like, né, no podcast. Mas vamos direto pro ponto, Richard. O assunto de hoje vai ser: é melhor fazer um ou mais estágios? Pergunta polêmica, porque a gente gosta de uma polêmicazinha. Já reparou que todo podcast a gente fala que o assunto é polêmico? A gente vai mudar o nome do podcast pra polêmico sério. Polêmico sério. E na real nada é polêmico, né? Você já percebeu que é tudo polêmico. É tudo polêmico. Eu pensei que era fake. Eu não minto, você tá mentindo, eu não tô. É hora de marketing, né? Você sabe que marketing... demais. Tem que dar um drama a mais. Não, mas esse assunto é polêmico. Porque a gente vê muita gente querendo entrar numa empresa e ficar pra sempre nela. Talvez porque seja uma visão de mercado do passado, né? Às vezes nossos pais ou uma galera mais velha, professores, pegam de que é importante você escolher a empresa certa, entrar na empresa certa, ir lá, fazer carreira, passar 5, 10, 15, 20 anos naquela empresa. Mas será que é assim? Será que ainda hoje é assim? E cara, é até bizarro, né? Porque às vezes você tá trabalhando lá, você tá estagiando na empresa e você tá conversando com alguém, principalmente essas empresas mais tradicionais, mais puxadas pra indústria, você conversa com alguém e aí, como que você entrou aqui na empresa e quando? Eu entrei há 25 anos atrás, foi meu primeiro... Quando tudo isso aqui era mato. Quando tudo era mato. Tem gente que falava que fazia entrega, porque na época não existia estágio, né? Se a gente pega muito tempo atrás, não existia estágio. Então eu ajudava nisso aqui, passava a noite. É bizarro, né, pensar nisso, porque hoje... Cara, sabe qual é a média de tempo que um colaborador fica em uma empresa hoje? Não, qual é? 2 a 3 anos. Caraca! É um período muito curto, né? Comparado com 20 anos. Mas é legal que assim, é um período curto, mas é um período bom, né? Eu lembrei de um livro que você tinha lido primeiro, eu acho, depois você me passou a indicação, que é Organizações Exponenciais. Esse livro é muito foda. É animal, me lembrei agora. Que, tipo, qual que é o contexto do livro, né? E eles analisaram, tipo, empresas que eram startups e tinham um potencial de crescer muito. Então, por exemplo, Facebook, Netflix, Amazon, empresas nesse estilo. E eles viram que essas organizações são, de fato, exponenciais por causa do crescimento e começaram a analisar quais eram os fatores que levavam uma empresa a ter esse potencial de ser exponencial. E um desses fatores era staff sob demanda, se eu não me engano. Isso. Staff sob demanda. E no livro ele fala exatamente sobre isso, né? O tempo que as pessoas ficam na empresa. E ele traz um dado, eu não me recordo exatamente como
foi feita essa pesquisa, mas de que o tempo ideal de um colaborador ficar na empresa são cerca de 2 anos, né? Porque você pega a curva inicial de aprendizado, que a pessoa chega com gás, chega com conhecimento novo, e aí ela agrega isso pra a empresa, e aí a partir de 2 anos a pessoa tende a se estabilizar, a ficar um pouco mais na zona de conforto, e aí talvez seja bom pra empresa essa pessoa sair, e seja bom pra pessoa ela também sair, buscar outra empresa, chegar com gás novo e ir mandando bem, né? Com certeza. E a gente até pega um gancho aqui pra, por exemplo, trabalho de freela. Freela é o quê? Você tá precisando de um job ali, você tá precisando de alguma coisa que seja feita, por exemplo, aplicar o papel em uma parede. A gente não sabe fazer isso, então contrata alguém... A gente não sabe, a gente quer aplicar esse papel. É um exemplo. Mas aí você não sabe fazer isso, você contrata alguém pra fazer só isso, paga e acaba ali o serviço. Então essas empresas estão fazendo exatamente isso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você consegue pegar várias pessoas do mercado, cada um com habilidades totalmente diferentes. Essa pessoa vai performar em nível máximo naquela situação, porque é super curto, tem um objetivo muito claro, tem tempo, prazo determinado. E às vezes ela já tem um know-how específico daquilo, né? Daquele momento, daquele desafio. É esse o ponto, porque às vezes a gente entra numa empresa, cara, surge um desafio, você tem que aprender junto, no período que esse desafio tá chegando, você tem que aprender também. Quando você pega alguém freela, você precisa fazer isso, então preciso procurar no mercado alguém que saiba exatamente isso. Mas a gente falou aqui 2 a 3, na verdade acho que era 2 a 5 anos, eu não me recordo direito do dado, que era a média que um colaborador fica na empresa. E para estágio, tem tempo certo? Vale mais a pena fazer 1, 2, 3, 4, 5 estágios? Qual que é? O que você acha aí com as suas experiências? É até legal a gente trazer esse tema específico, porque nós dois vivemos os cenários opostos, né? Extremos opostos. Extremo opostos. Gostou de extremo oposto. Você falou extremos opostos. Mas é que extremo já é oposto. Loucura. Do nada. Não, então, mas é engraçado, né? Porque assim, eu entrei numa empresa, entrei numa grande área, que era a área de cartões PJ, e eu fiquei lá na área comercial. 6 meses depois troquei para a área de produtos e aí lá eu cresci e fui efetivado. Então eu tive basicamente uma experiência de estágio dentro da mesma empresa. E cara, para mim foi absurdamente positivo, aprendi pra caramba, tive oportunidade pra caramba. E com você já foi um pouco diferente, né? Você também teve todo esse aprendizado, um monte de oportunidades, mas traçando um outro caminho ali. Como que foi isso? Foram mundos diferentes, né? Então eu passei por diversas empresas de mundos bem loucos. Comecei em indústria de elevador, depois eu fui para odontologia digital, depois agricultura digital, depois carteiras digitais e por fim marketing digital. Resumindo aqui, Camilinha trabalhou com elevador, com dente, com plantação e veneno e também com banco, mano, com produto bancário. Né? Loucura. Mas cara, pra mim, sabe um ponto que pegou muito de eu ter mudado das empresas? Um aprendizado muito grande que eu tive, que eu acho que é muito legal as pessoas aprenderem com o que eu aprendi. Quando eu entrei na primeira empresa, meu primeiro estágio, eu tinha acabado de fazer 18. Então é aquela famosa história, eu tinha 17, queria trabalhar, descobri que não dava pra estagiar menor de idade, fiz 18 e entrei na empresa. E na minha cabeça o quê? O mercado era estagiário serve cafezinho, estagiário vai pegar papel da impressora, você tem que se vestir super formal, você não pode fazer amizade com a galera do trabalho, porque trabalho é trabalho, amizade é amizade. Você precisa vestir uma máscara, pintar a unha. No caso, eu pintava a unha. Não que eu não pinte, tá, gente? Mas é que não pinta. Ai, não é muito da minha vibe. Um ano tem 365 dias. Ela passa 8 com a unha pintada. E já é bastante, muito, tá? é bastante. E eu entrei nesse primeiro estágio e foi exatamente isso. Claro que eu não peguei, eu não fiz nem café. E nem peguei papel da impressora. Na verdade, eu peguei papel da impressora. Não fez café porque hoje é tudo máquina elétrica e não pegava tanto papel na impressora porque ninguém mais imprime nada. Na verdade, lá tinha muito papel. Sério? Esse foi um dos motivos de eu ter saído. Nossa. Porque eu não sabia organizar papel. É muito bizarro, né? A mesma coisa de atender telefone. Pra nossa geração, é muito chato. Sim. E lá eu entrei e era muito estereotipado. Muito. E eu não me dei bem. Eu falei, cara, todo mundo ama trabalhar e eu não vou falar odeio, mas eu não gostava, eu não sentia prazer de ir trabalhar e ir pra empresa. Então eu falei, eu preciso vazar.
E quando eu vazei, eu falei, eu preciso procurar o oposto disso. Eu falei, eu vou começar a estagiar numa startup. Que foi até na época que eu passei no Itaú e falei, nem a pau, não vou, banco não é pra mim. Olha onde eu cheguei, né? Banco não é pra mim, vou pra uma startup. Nessa startup, sabe o que eu aprendi? Que trabalhar numa startup é completamente diferente de trabalhar numa empresa tradicional, industrial, porque a galera pode se vestir como quer, pode falar o que quer, tem até uma desorganização, né? Por ser startup é nada mais do que uma empresa no começo que tá se descobrindo, tá validando o seu produto, tá numa zona toda. É muito legal, mas é meio desestruturado. Você consegue ser quem você quer, mas você não aprende muito a lidar com grandes organizações. Então eu falei, preciso aprender mais. E numa startup nada é muito claro, né? O papel que você vai exercer ali dentro, a função de cada área, os processos ainda não estão muito bem desenhados. Cultura não está muito consolidada. Então é legal isso, né? Que ao mesmo tempo que você tem muito mais autonomia, muito mais liberdade, você também vai penar um pouquinho pra se situar e tal. Então tem seus prós e contras. É exatamente o que você falou, você consegue colocar a mão na massa. Tipo, ninguém sabe o que é pra você fazer, nem você, mas você vai descobrindo junto e vai ganhando mais autonomia, vai tendo mais responsabilidade. Mas eu mudei, só que qual que foi o meu ponto de inflexão aí durante o estágio? Eu percebi que a parte de digital, tecnologia, me encantava, brilhava meu olho. Então, eu parei de procurar qualquer empresa e falei, eu quero trabalhar com digitalização, quero trabalhar com digital. Por isso que eu entrei em agricultura digital. Não foi tanto uma escolha, foi meio que um acaso, que é aqueles testes aqueles processos que você vai, não sabe para qual área você descobre lá mesmo e acabou sendo isso. E nessa empresa grande, aí que mudou minha cabeça sobre o que é trabalhar. Lá eu aprendi sobre regras, que pra mim foi muito difícil. Nossa, eu sou uma pessoa que odeia seguir regras. Tinha coisa tão besta. Por exemplo, para fazer uma apresentação, eu criava meus próprios PowerPoints e tal. E meu gestor toda vez brigava, minha gestora, a Tati, sempre brigava. Camila, bota o logo da empresa, bota o logo da empresa. Aí falou, mas fica feio. Camila, regras são regras. Fala, que chato. E aí eu tive que me adaptar. Falei, cara, infelizmente eu tenho que seguir as regras. Se eu quero estar aqui, eu preciso jogar que nem o jogo manda, né? E tinha muita regra. Eu lembro de outra história com essa mesma gestora ainda. Que a menina um dia chegou inconformada pra mim depois do trabalho dela. Meu, você não acredita? Eu tava andando com a Tati na rua, eu tomei uma puta bronca. Que ela tava, atravessando a rua e ela simplesmente não atravessou na faixa de pedestre, né, Camila? Não, o farol tava aberto, e fora da faixa de pedestre. E eu tomei uma bronca. Péssimo exemplo. Eu falei, não acredito por causa disso. Então lá eu aprendi muito sobre regras. Só que eu também aprendi, como eu estava em agricultura digital, eu aprendi como, às vezes, uma coisa que acontece no mercado, que você acha que não vai se encaixar nunca em outro lugar, é onde você tem a oportunidade de gerar novas coisas, novos resultados. Então, a agricultura digital, se eu te falar que a agricultura digital, você não vai entender bolhufas. Mas pegava todo aquele tema, desde marketing, desde metodologias ágeis, tudo é misturado ali, você consegue encaixar de alguma forma. E eu aprendi muito isso, de vai atrás e ver como você pode trazer isso para a empresa. Eu aprendi muito o espírito de intraempreendedorismo, que é basicamente o empreendedor trabalhando dentro de uma empresa. Então, cara, se eu tivesse parado no primeiro estágio, eu teria o quê? Não estaria feliz, não teria aprendido, não teria conhecido diversas pessoas. E eu lembro que nessa época, você já estava estagiando, acho que na sua segunda área, né? Já. E a gente falava muito sobre networking, né? Você fazia muito networking e eu fazia também muito. Como você acha que o networking impactou desde o seu primeiro até o segundo estágio? Qual que foi a importância disso? De troca de áreas? Cara, pra mim foi totalmente importante, porque assim, eu entrei na primeira área, era uma área comercial.
Então, primeiro que eu já não queria entrar em banco, eu só fui porque pagava mais. E área comercial, então? Não era uma área que eu queria, a Camila sabe bem disso, eu nunca quis área comercial. Hoje minha visão já é totalmente diferente, mas na época eu não queria área comercial e não queria trabalhar em banco. Eram as duas coisas que eu sabia que eu não queria. Tudo que não queria, Tudo que eu não queria. Mas como no processo seletivo, quando eu fiz e eu vi o salário do banco, eu falei, não importa que eu não quero isso, vamos lá. Eu junto uma grana aqui e depois a gente vê o que dá. E aí pra mim foi bizarro, porque eu cheguei lá com uma expectativa muito baixa, imaginando real que eu não ia gostar. E quando eu entrei na empresa, eu vi que era totalmente diferente, assim. A cultura, as pessoas, o ambiente era animal, era totalmente diferente do que eu tava esperando. Só que a área eu ainda não curtia muito, né? Então eu tinha um perfil muito mais de... O que pega, né, da área comercial? A área comercial é legal que você tem que negociar com o cliente, você tem que apresentar, tem que ter todo um jogo de cintura. Então você desenvolve pra caramba, comunicação, negociação, síntese, persuasão. É uma puta experiência. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de resolver problema. Eu gosto que os problemas que eu resolvo sejam problemas de impacto. E o que eu menos gostava na área comercial é que eu não conseguia resolver o problema, sabe? Tipo, eu resolvi o problema de um cliente por vez, mas eu não conseguia resolver a causa raiz daquele problema. Tipo, tem esse problema que acontece com vários clientes. Como que a gente mata? Não, eu ficava lá só apagando incêndio, resolvendo de um a um. E aí, eu não conhecia muito bem a área, mas a área que resolve o problema pela raiz era a área de produtos, né, naquela situação. E eu não conhecia muito bem a galera de produtos, nem nada, mas eu achava legal o que eles faziam, assim. E nessa mesma época que eu tinha entrado na área comercial lá do banco, eu tinha feito um curso de Design Thinking que, explodiu minha cabeça. Mudou o Ricardo de antes e o Ricardo depois do curso. Nossa, muito. Tipo, mudou muito minha cabeça pra ver como enxergar problema e resolver problema de forma criativa. E eu tava nesse dilema, né? Meu trabalho era fazer aquilo, tipo, cliente a cliente, mas, tava vendo que tinha um problema sistemático ali. E aí a minha ideia foi, cara, eu fiz um curso que me deu um puta embasamento nisso, por que eu não apresento uma solução para resolver esse problema? Só que era virjaço, tinha acabado de entrar no estágio, eu tava, acho que 2 ou 3 meses no estágio, tipo, então não conhecia muito bem a galera, eu ainda tava entendendo o que eram os produtos, entendendo como que funcionava a empresa, mas eu tinha uma pessoa de referência ali, que era a minha tutora dentro do estágio. Então a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso. Cara, eu já tinha um relacionamento com ela, eu cheguei nela e falei, olha, Maria Cláudia, o nome dela. Falei, Maclá, tava pensando em tal coisa, eu montei aqui um projeto, o que você acha? Posso te apresentar? Ela, nossa, Ri, claro, me mostra aí que não sei o quê. Peguei e mostrei pra ela. Ela, caramba, era disso que a gente tava precisando. Peraí. Caraca. Aí chamou minha coordenadora. Então, tipo assim, eu não era tão próximo da minha coordenadora ainda. Mas ela fez a ponte. Aqui tá a importância do networking, né? Minha coordenadora viu, gostou, chamou outro coordenador do comercial e aí juntou todo mundo. Aí os coordenadores do comercial levaram pro gerente. O gerente do comercial chamou o gerente de produtos. E aí que tá o negócio, né? O que ele levou pro gerente de produtos, eu apresentei pra todo mundo, todos os coordenadores, os gerentes, gerente de produto, e foi isso que surgiu o convite para eu ir para a área de produtos. Então, até então, não tinha possibilidade de ir para lá. Mas a construção dessa rede, desse networking, que, uma pessoa vai conectando na outra e você consegue chegar até algum lugar, foi totalmente importante para mim e foi isso que me fez ir para a área que eu comecei a curtir de fato. E, cara, olha que surreal esse ponto da sua história, que é até de aprendizado para quem tá estagiando hoje e para quem vai entrar no estágio. Estagiário, tem muitos estagiários que têm a mentalidade limitante de eu sou estagiário, só posso falar com máximo analista, júnior, pleno, mas a minha galera mesmo é estagiários. A gente tem a gangue dos estagiários, que não sei o quê. E essa é uma das mentalidades mais limitantes que a gente tem hoje dentro da empresa com relação ao estagiário. Porque se você fala só com o estagiário, cara, tá todo mundo na mesma zona de aprendizado. Mesmo nível, né? Mesmo nível. Você não tem referência. No máximo vai ter um estagiário sênior, estagiário pleno e estagiário júnior. Dá pra ter uma troca? Dá. Tanto que era o que a gente acabava fazendo com a galera. Mas que nem você fez. Você apresentou seu projeto para sua coordenadora. A coordenadora apresentou para outro. O outro apresentou para o gerente. O gerente apresentou... Olha isso, sua rede de contato agora está poderosa. Essas pessoas, além de te ensinar sobre o que você pode fazer, dar feedback de evolução mesmo, para você crescer, essas pessoas
podem mover ali, vão fingir que você é um xadrez, essas pessoas vão estar ali movendo suas peças em direção a derrubar a torre, que é a efetivação, né? Que foi o que aconteceu com você. Pelo fato de você ter conhecido boas pessoas, ter feito essa rede de contato ser forte, essas pessoas te ajudaram a você entrar no próximo estágio. Exatamente. E eu acho que assim, esse ponto que você falou da crença limitante, eu acho que ele é uma parte do problema. Então eu vejo muito essa questão como dois lados, sabe? Acho que 50% do ponto de você não falar com superiores tá nessa questão de que, tipo, cara, eu sou só um estagiário. Só um estagiário, só uma estagiária, tô só começando, ainda não conheço nada, não posso interromper o trabalho daquela pessoa, não posso falar com aquela pessoa. Acho que esse é 50% do problema. Os outros 50% é você ter medo de falar. Tipo, você falar, não é que você vê que a hierarquia não permite, porque hoje dificilmente você encontra isso em alguma empresa. Claro que tem algumas mais chatas que são assim, mas dificilmente o seu gestor não quer que você fale com ele. É muito mais um negócio de você. E eu, no comecinho do meu estágio, era totalmente assim, sabe? Era totalmente esse meu problema. Eu sempre tive dificuldade nesse início de falar com pessoas de cargos mais altos. Eu não sabia exatamente o porquê, mas eu ficava meio assim. Então, tipo, se fosse um analista e tal, eu conversava mais de boa, mas se fosse uma pessoa de um cargo mais alto, eu já ficava um pouco mais nervoso, um pouco mais recluso, não sabia muito como abordar. Só complementando aqui, volta muito para aquele ponto do mercado ser estereotipado na nossa cabeça de universitário. É tipo, tem a galera mais velha, com mais cargos mais altos, então, sei lá, não parece ser tão comum, né? Acho que é exatamente esse o ponto. Tipo, talvez eu tinha esse estereótipo já inconsciente dentro de mim e, tipo, isso me dava uma trava, sabe? E o que foi legal? Quando eu fui enfrentando isso, eu fui falar primeiro com o analista, não ia chegar diretamente na minha coordenadora, mas naquele momento eu não guardei aquilo pra mim, não fui, sabe? Falei, quem que é a pessoa mais próxima que eu posso falar nesse momento? Então eu fui falar com essa analista que tava me ajudando, me dando suporte. E aí ela falou, você vai apresentar isso pra coordenadora. Beleza, bora lá. Tipo, ainda tava com o cu na mão, mas fui, sabe? Então acho que esse é o importante. Se você de repente tiver dificuldade de ir direto nos gestores e tal, vai procurando como ir pelos lados. E aí o que aconteceu? Isso me fez apresentar pra eles ficaram com uma imagem super positiva de mim. E eu meio que quebrei aquele gelo inicial. Então depois pra mim foi muito mais fácil chegar nessas pessoas, conversar com essas pessoas. E aí eu fui começando a criar relacionamento. E aí o que a gente fala que é super legal é, qual foi a primeira impressão que você causou, sabe? Eu sinto muito que desde a minha jornada, do comecinho do estágio até a efetivação, esse momento foi crucial, assim. Porque foi o momento onde eu tive a oportunidade de aparecer pra pessoas que depois eu não tive um contato tão aprofundado, mas que elas eram ali decisores indiretos da minha efetivação e a imagem que elas sempre tiveram de mim até o momento que eu saí da empresa, tipo 2 anos, 3 anos depois, era de que, o Ricardo é uma pessoa inovadora, ele é proativo, ele puxa projetos, sabe? Que foi aquela imagem inicial. Então é super importante você quebrar essas barreiras, né? E puxando de novo esse gancho aqui de... É aquela frase, né? Você nunca vai ter uma segunda oportunidade de deixar uma primeira impressão. E essa é a vantagem, uma das principais vantagens que eu vejo de fazer mais de um estágio. Porque você tem várias oportunidades de criar várias primeiras impressões. Perfeito, você completou aqui minha frase. No meu primeiro estágio, eu era visto como uma pessoa que tava nem aí, que não era muito proativa, que não era isso, não era aquilo. No meu segundo estágio, eu conheci pessoas, como era startup, o dono era o meu gestor. Então ele me passou uma cabeça muito empreendedora. Quando eu mudei para agricultura digital, ali também empreendedorismo era muito forte, mas eu tinha uma gestora e um gerente muito próximo de mim. Então, eles me mostraram que, cara, você tem que fazer network. Você vem comigo na reunião, você vai apresentar, você pode perguntar. Então, do meu primeiro estágio para o meu terceiro estágio, eu percebi que pelos seus gestores te mostrarem o que é possível, você muda a sua cabeça. Por isso que a gente fala, a partir do momento que você é estagiário sênior, não tem volta. E por que não tem volta? Porque o seu mundo, quando antes sua mente era limitada, não posso falar com cargos altos, só posso andar com estagiário, não posso falar palavrão, não posso vestir da maneira que eu quero, você está limitando. A partir do momento que você conhece outras coisas, outras formas de pensar, outras pessoas que te levantam, que te dão um empurrão para frente,
expande a sua mente, não tem mais volta. A partir do momento que expande, não tem mais volta. É a frase de Einstein, né? Nem lembro como é a frase direito, mas é um negócio mais ou menos assim. A mente que se abre a novas ideias, novas opiniões, jamais volta a ser do tamanho original. Então, tipo, depois que você passou pro próximo passo, não tem volta, né? Tipo, você já desenvolveu aquilo e agora você tem novos desafios, novas coisas pra desenvolver, mas você sempre vai ser um dia um pouco melhor do que você foi hoje. Isso é absolutamente importante. Sim. E, pelo fato de você poder fazer mais de um estágio e pegando de novo o ponto de você não tem uma segunda chance de dar uma primeira impressão, mas no estágio, se você muda de empresa, você sempre vai ter, de novo, a primeira impressão, a primeira chance ali de deixar a impressão e aquilo vai contar. A partir do momento que você é estagiário sênior, você já chega jogando. E a galera fala, caraca... essa menina tá muito por dentro, nossa, ela age que nem analista, esse moleque age que nem analista. Então, quando eu cheguei no meu quarto, quinto estágio, a galera não me tratava mais como estagiária. Dava o projeto na mão porque sabia, porque eu tinha bagagem nas coisas, eu tinha experiência. E não é pelo fato que você é estagiário que vão te tratar como estagiário. É muito mais na sua mente você é estagiário. Isso foi até um ponto que eu aprendi num dos estágios. Que me ensinaram, foi logo no começo, me ensinaram, nunca se apresente como estagiário. Porque a partir do momento que você se apresenta como estagiário, você não sabe quem é a pessoa que você está conversando. Às vezes ela vai ter um viés e falar, puta, estagiária só faz bosta. Ou, estagiária não tem maturidade. Não tem maturidade, não manda em nada. Então, se eu não tivesse aprendido isso no começo, talvez eu não teria tido uma evolução tão grande. E não é o fato só de você se apresentar. A partir do momento que você não se apresenta como estagiário, você precisa ter atitude congruente com aquilo que você se apresenta. Então, cara, pra mim é uma dica que eu dou pra toda a galera que manda mensagem pra gente. Não sei se eu devo sair do estágio, gosto muito, mas não vejo perspectiva de efetivação, mas eu tô na torcida. Cara, sai! Você só vai ter o que ganhar, não tem o que perder, não tem o que perder disso. Com certeza. E acho que assim, pensando aqui, a gente tem alguns motivos que podem levar uma pessoa a sair do estágio ou que devem sair do estágio, né? Acho que é muito disso, cara. Se você sentiu que você não causou essa boa primeira impressão e que as coisas não estão caminhando tanto para melhorar, talvez a melhor situação seja você sair. Porque agora você falou isso, me deu bastante clareza, assim. Quando eu entrei no banco, eu era estagiário júnior total. Mas eu fui do júnior pro pleno pro sênior muito rápido. E essa mudança fez essa virada de chave de fazer apresentação e tal. Foi uma coisa que me empurrou pra frente. Porque as pessoas começaram a melhorar de outra forma. E aí, a partir disso, eu comecei a me comportar de outra forma. E fui me desenvolvendo. Mas se eu tivesse entrado lá e não tivesse apresentado esse projeto, talvez eu tivesse ficado ali no júnior por muito tempo, sendo estagiário júnior e tal. Então, essa virada é muito importante, de você perceber isso. Acho que o segundo razão para você sair foi uma das razões que você saiu da primeira empresa, né? Não bateu com a cultura. Não bateu. A empresa atendia todos os estereótipos de estagiário que faz café e busca folha na impressora. Você viu que lá não era o lugar, né? E é aquilo, eu perguntava, a gente tinha palestra, eu perguntava para empreendedores, eu perguntava para investidores, eu contava a minha história, eu sempre fui muito sincera, falei, cara, não me adaptei, tô há 6 meses, não me adaptei, não tô curtindo, qual a dica que você me dá? E falavam que, mó mimimi, essa geração millennial não aguenta nada, você tem que aprender, você nem aprendeu. Só que eu já tinha percebido que eu não tinha gostado. Então tem horas, até uma dica, tem horas que você tem que seguir a sua intuição. Não adianta você pedir opinião que nem sempre é a melhor opinião só porque é de alguém experiente nem nada. Se você não tá gostando da cultura, sai, porque tem tantas empresas, cada um com uma cultura, tem uns que você... Vai, no Itaú, o Ricardo ia de shorts. Bizarro. Tem alguns bancos que vai... Não. É uma da hora, meu short. Não foi nesse estilo. Não, eu digo, tem bancos que ainda são muito tradicionais. Olha pra você e falar, puta, que bizarro. Aí ia ter esse sentido. Mas você tem que se sentir bem. Porque trabalhar é legal. Trabalhar é legal. E assim, o se sentir bem é muito pessoal, né? Da forma que eu me sentia bem trabalhando de shorts...
Tem gente que se sente bem trabalhando de social. Não tem certo e errado. É real, assim, até quando eu entrei no banco era social e eu gostava também. Então eu gostei tanto do social quanto do shorts, que, mano, era uma da hora, colocar camisa. Você achava, né? Eu achava. Depois eu comecei de bermuda, moletom e tal, mas me sentia bem também. E acho que é isso, assim, o próximo motivo é justamente esse, de, você sentiu que não bateu a cultura, não bateu, as pessoas saem de lá, não fica esperando melhorar. Se você percebe que não vai ter uma potência de melhora, um potencial de melhora, sai, não adianta ficar insistindo também. Às vezes a gente tem que saber o momento certo de sair e cair fora, porque isso é importante. E a gente tem que lembrar que estágio é um momento muito estratégico, que é o início da sua carreira. É o que a gente fala bastante. E é o que a gente está tentando ensinar aos jovens, né? Se você começa a sua carreira em alta performance, que até é o que a gente vai falar na semana do estágio foda. Se você já conhece algumas coisas que outros não conhecem, você já está um passo à frente. E esse um passo à frente pode ser um passo muito grande. As pessoas podem te olhar de outra forma e você começa a olhar para as coisas de forma muito estratégica. Por exemplo, você tá vendo que aquela empresa não é pra você, aquela cultura não bate, não tá legal? Pensa, quantos anos de faculdade você tem? Você já tá em qual período? Você tem mais quanto tempo de formatura? Não perde tempo num lugar que você não vê perspectiva de futuro. É tudo muito estratégico, né? Não só no começo, a carreira em si. Sim, mas isso é um ponto muito bom, porque às vezes a gente entra no estágio e fala, tenho 2 anos aqui pra estagiar, ainda tá faltando 2 anos pra eu terminar a faculdade, 3 anos. Mas, às vezes você dá sorte, igual eu dei super sorte. Eu entrei no estágio, 1 ano depois eu tava efetivado sorte lá. Não, foi mérito. Foi mérito, assim, mas deu sorte no sentido de, eu bati na empresa que eu gostei, na área que eu gostei, num lugar que tinha potencial de efetivação, sabe? Sorte no sentido de que tudo casou. Sim. E quando tudo casou, eu tava preparado pra aquele momento, sabe? Isso foi a sorte que eu dei. Oportunidade com a preparação. Tem um post disso, confere lá nisso. Mas exatamente, foi essa sorte que eu dei. E às vezes você não vai dar essa sorte. E tem muita gente que manda mensagem pra gente que às vezes é triste. Tipo, eu tô terminando o meu estágio, não vão me efetivar aqui, eu só tenho mais 6 meses de faculdade, o que eu faço? Tipo, óbvio, ainda você consegue fazer um estágio, você mesma começou um estágio faltando 6 meses pra se formar e super dá, mas não é tão fácil quanto você começar um estágio quando você tá no meio do curso, tem ainda 2 anos pra se formar. Então, o próximo motivo de você sair de um estágio é justamente esse. Você entrou na empresa, você viu que não tem potencial de efetivação, que passaram 6 meses, todos os estagiários que estavam lá mais tempo encerraram o contrato, ou então você foi conversando com outras pessoas da empresa, falaram que não é efetiva. Cara, você vai esperar 2 anos nessa empresa para não ser efetivado também e depois tá quase se formando sem perspectiva de ter um emprego? Não, é o momento certo de você sair e buscar um próximo estágio, de repente, porque você já vai fazendo essas costuras estratégicas, né? Que foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. O que eu percebi? Eu percebi que não era que é raro, eram algumas áreas que efetivavam e tinha um período certo do ano, dependia muito da economia. Da economia não, das estrelas. Tudo tinha que estar alinhado para naquele momento ter budget na área. O Harley tinha que passar, o cometa Harley tinha que passar, o ano que não passava dava ruim. Mas o que eu percebi? Cara, ok, tem chance. Chance sempre vai ter. Chance sempre vai ter. Então o que eu fiz? Eu criei uma meta e eu comuniquei aos meus gestores. Falei, eu vou performar muito bem, vou entregar grandes resultados, mas eu quero em 1 ano ser efetivada. Mentira pra caralho, né? Mas eu vi que era tangível o negócio, eu vi o meu crescimento e que era possível. E os meus gestores compraram. E eu falei, então eu fico 1 ano. Você tem que colocar uma meta, você sempre tem que colocar um prazo de validade. Porque senão meta vira até fim da vida, você ainda tá com a meta e não atinge nunca. Então você tem que ter muito claro e dar prazo. Deu 1 ano todo mês eu falava disso. Não era que, tem muito estagiário que fala com o gestor sobre efetivação 1 vez no ano, ou só se o gestor comentar. Não é vergonha, gente. Você não tá falando de um negócio bizarro, você tá falando da sua carreira.
Você tá ali pra isso, né? Você tem tá que ser o ali tempo pra todo, isso. qual que é o norte, o caminho que você precisa seguir, o objetivo de onde você quer chegar. Exato. E a conversa tem que ser assim, tô no caminho certo? Ah, beleza. Não, puta, o que eu posso fazer pra voltar pro caminho? É isso, né? Em outras palavras, constante. feedback Constante. Feedback é justamente pra você se construir da melhor forma pra chegar na efetivação. A partir do momento que eu tive várias conversas e percebi que o budget, pra quem não conhece esse termo, budget, você começa a conhecer quando você entra na empresa, né? Você fala, que porra é budget? Budget, nossa, até buguei a mim. Budget é o dinheiro que a área tem para gastar durante o ano. E promoção, efetivação tá dentro dessa grana separada. E às vezes não sobra para efetivar. E por isso que é muito importante você ter conversas constantes. Tem gente que não conversa nunca, tá chegando o fim do estágio, o gestor também é babaca, né? Porque tem gestor que, cara, espera só no final do ano. Na minha opinião, isso não é uma atitude de quem faz, de gestor preparado. Acho que tudo é a via de mão dupla, né? Tipo, o estagiário tem que ir lá e perguntar, pedir feedback, falar, tem potencial de efetivação? Você acha que eu tô trabalhando, tô indo na direção de alguém que pode ser efetivado? Tem que fazer isso o tempo todo e perguntar, cara, você acha que vai rolar minha efetivação daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você acha que é possível? Tipo, tem que partir isso do estagiário, mas o gestor também tem essa responsabilidade. É que é o líder, né? É um líder. O líder tem que focar em desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas não é, vou tirar o máximo de você aqui dentro enquanto eu puder, depois eu te jogo fora. Falar o lado ruim também. O líder também tem que chegar e falar, seguinte, não vai dar pra te efetivar, mas eu vou te ajudar a trocar de área dentro da empresa, vou te ajudar a buscar um outro estágio, porque isso também é liderança, né? Ou nem isso, às vezes... ainda, sei lá, tá em 1 ano de estágio, 6 meses, dá um chacoalhão. Fala, Ricardo, cara, eu tô esperando essas coisas de você e você tá me entregando muito abaixo. Esse é um chacoalhão, que é o feedback construtivo. E se não parte do estagiário, deveria partir do líder. Eu gostaria muito que o mercado fosse mais assim, mas não vai ser. Então, estagiário, se você quer ser um estagiário sênior, começa a pedir feedback, começa a pensar na sua carreira de forma estratégica e não espere seu contrato acabar e falar, puta, e agora? Meu mundo vai acabar, não sei o que fazer. É longo prazo, não é? Você tem que pensar mais... É que nem xadrez, daqui é xadrez. Você tem que pensar nos 5 movimentos pra frente antes de dar o primeiro. Então, entrou no estágio, qual que é o seu objetivo? Há tanto tempo eu quero ser efetivado. É possível? Aí você começa a analisar. Já comuniquei? E vai fazendo esse trabalho, vai entregando feedback e tal e tal. O próximo motivo aqui pra você trocar de estágio é o seguinte, voltando na minha história. Eu dei uma puta sorte de entrar numa empresa que, nossa, pra mim a cultura era perfeita, super me identificava, gostava de absolutamente tudo lá dentro. Segundo, a área, o produto, as atividades eram animais, não era corno job, era coisa que me desenvolvia, que me fazia crescer. Terceiro, tinha bons líderes que, me davam feedbacks construtivos, me ajudavam a crescer de fato. Quarto, tinha potencial de efetivação, tinha budget, pagava bem. Então, tudo estava alinhado ali. E aí, qual que foi o problema e qual que era o meu maior medo quando eu decidi entrar no banco? Era justamente não sair de lá. Porque eu sempre tive essa vontade de empreender e tal, e, sempre quis... conhecer mais do mercado, até por isso que eu fui buscar um estágio, porque eu queria conhecer mais do mercado, e eu falava, esse negócio tá bom demais pra ser verdade. Eu ganhava o dobro do salário da média de estágio, eu ia entrar lá, tava super legal, quando eu fosse efetivado eu ia ganhar o dobro do que eu tava ganhando. Falei, eu não vou sair de lá. E esse era o meu maior medo, eu não queria aceitar o estágio do banco no começo, porque eu ficava com medo de não querer sair. E meio que foi isso que aconteceu, eu comecei a curtir muito, tudo se alinhou, surgiram outras oportunidades de emprego, surgiram outros convites de estágio, e cara, eu fui recusando todos porque eu tava gostando muito de lá. E aí, óbvio, isso me levou a efetivação, me levou a crescer lá dentro, mas eu sempre fiquei, se eu tivesse tido outras experiências, não arrependido, porque ao mesmo tempo que... Uma reflexão. Uma reflexão. Ao mesmo tempo que eu não saí pra fazer outros estágios, não conheci de outros negócios, não vendi elevador, dente, agrotóxico, as porra toda, eu fiquei me especializando dentro de uma coisa, aprendi pra caramba, entrei em vários projetos.
Mas, puta, acho que esse ponto é muito legal, assim. Às vezes você chega num momento que você já estagnou na sua curva de aprendizado. A minha sempre esteve em crescimento. Mas, cara, se minha curva de aprendizado começasse a ficar estagnada, acho que seria o momento ideal também de falar, talvez aqui seja uma mudança estratégica de carreira, de que, vou buscar um outro segmento de empresa, vou buscar um outro tipo de área, porque acontece muito com bancário. Às vezes você vai ser um bancário que só vai conseguir trabalhar com banco a vida inteira, porque você nunca criou experiências de outras coisas. E eu via um pouco disso na galera. E com você já não, tipo, eu já via você trocando de áreas em várias empresas, negócios diferentes. Então acho que isso também é um negócio super legal. Se você tem dúvida sobre o tipo de empresa que você quer trabalhar, sobre o segmento de mercado que você quer atuar, é muito rico você trocar de empresa durante o estágio, né? E essa bagagem de troca de estágio é aquilo. Você conhece tantas pessoas. Quantos gestores eu não tive durante a minha carreira? Você teve, sei lá, o quê? Uns 3? Tive 2 coordenadores e um único gerente. E 2 gerentes. 2 coordenadores e 2 gerentes. Se liga quantos eu tive. 1, 2... Achei que você ia falar nome, sei lá. Não, eu não trabalho com nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tive 9 gestores em 5 estágios. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi muito sobre liderança. Eu aprendi o que não fazer. Aprendi o que fazer. E aprendi sobre você ter mentor, pedir feedback. E era muito legal, porque é aquilo, né? Você tem que errar para entender que aquilo é um erro e que tem outras formas de fazer. Eu tive muitas chances de errar e cada vez eu errava menos. E esse que eu errava menos era muito valorizada, tinha muitas boas impressões. E o legal é isso, né? Que, você vê que não tem resposta certa e resposta errada. Tipo, pra você foi absurdamente rico ter 9 gestores diferentes, aprender 9 modelos de gestão. E pra mim também foi super rico só ter, 2 gestores, sabe por quê? Eu vi o crescimento deles como gestores. Então, por exemplo, quando eu entrei na área, minha gestora tinha acabado de virar coordenadora. E essa é uma das curvas de carreira mais difíceis. E o que foi legal? Quando eu mudei de área, ela também mudou junto comigo. Então, ela era minha coordenadora na área comercial e ela virou minha coordenadora na área de produtos. A gente foi, ela foi uma semana antes, eu fui uma semana depois. Mãe e filho! Mas o que foi legal disso, assim? Eu pude ter uma experiência de longo prazo com o mesmo gestor. Então, eu vi o amadurecimento dela como gestora e eu vi o meu amadurecimento a partir do amadurecimento da minha liderança, sabe? Que animal! Quando os exemplos, os feedbacks, tudo isso começou a amadurecer, eu vi que eu também comecei a amadurecer como profissional. E aí foi super legal, a gente foi criando essa relação de longo prazo e era totalmente diferente a forma que a gente tinha reunião, tinha feedback no começo e mais pra frente, sabe? Então, o que acho que é a essência do que a gente quer trazer hoje? Não tem resposta certa. Não é certo você fazer um único estágio numa única empresa ou você fazer 5 estágios em empresas diferentes. Cara, cada um dos lados vão ter pontos positivos e negativos, vai muito de como você pondera esses pontos e de como você absorve as coisas. Mas o importante, acho que o norteador da sua decisão de continuo nesse estágio ou saio desse estágio é qual que é o meu potencial de desenvolvimento pessoal no sentido profissional, né? Como que você cresce como profissional e qual que é o seu potencial de efetivação, de promoção dentro daquela empresa. Acho que esses devem ser os 2 norteadores para a decisão, né? Porque os 2 lados têm pontos muito positivos e também alguns negativos. Né? Sim. E quando último insight aqui. Quando a gente fala de estágio é a forma mais fácil de entrar em uma empresa. Você pega algumas empresas que top of mind, que a galera ama, que quer entrar, que parece muito surreal entrar, muito difícil. Estagiário consegue. Aí vai entrar como analista, vai entrar como coordenador. O jogo é muito diferente. Que é um bate-papo que a gente teve esses dias, né? Porque a gente vê, a gente tava falando com uma menina que ela passou numa puta empresa e o que ela falou? Eu tinha tentado uma vez lá e não tinha conseguido. Ela foi fazer um estágio numa empresa menor em uma outra empresa e aí ela cresceu lá, se desenvolveu, virou uma estagiária sênior e aí ela foi tentar entrar naquela primeira empresa, que era a empresa do sonho dela, de novo, e aí ela passou. E até isso gerou um ponto de reflexão na gente, que era o seguinte: a gente tem amigos, tem conhecidos
que vão tentar procurar estágio numa empresa grande, não conseguem, se decepcionam, entram numa empresa menor e se conformam com aquela situação. E aí ficam os 2 anos dentro daquela empresa, ou não são efetivados, ou são efetivados, mas tipo, a remuneração é mais baixa, o potencial de desenvolvimento é mais baixo, você entrar numa empresa maior depois é super difícil, e aí se contenta com aquilo. Então, outro estalo aqui é o seguinte, se você não passou na sua empresa dos sonhos, não se contente com o plano B, sabe? O plano B não tem que ser, não passei na empresa dos meus sonhos, vou entrar nessa empresa mesmo. Não. O plano B é o seguinte, não passei na empresa dos meus sonhos agora, vou entrar nessa empresa que não é a dos sonhos, vou me desenvolver e tal, para eu estar preparado e conseguir entrar na empresa dos sonhos depois. Acho que esse tem que ser o mindset. Então, se for para deixar uma dica disso tudo daqui, é essa, né? É mindset. Tudo acaba se resumindo ao mindset. Tipo, qual que é a sua mentalidade perante as situações adversas, aquilo que você tá fora do seu controle. Você pode ver aquilo como um super problema. Ou você pode ver aquilo como uma oportunidade. E não é questão de romantizar problemas da nossa vida. Cara, tamo na merda, vamos nadar aqui, vamos se divertir. Nadar na merda, cara? Nadar na merda, tá na merda, pelo menos se diverte, sim. Tenta tirar alguma coisa de bom. Em todas as empresas que eu mudei, e tem muito disso, né? A galera manda mensagem pra gente falar, eu amo onde tô, mas falam que talvez não vão me efetivar. O gestor já deixa claro que não vai ter efetivação, mas essa pessoa gosta tanto que tem medo de sair, tem medo de procurar algo novo. Todas as empresas que eu saí, eu curtia. Uhum. Não foram decisões fáceis, Não foi fácil. De dente, você lembra que eu sonhava? Eu falava nome de cliente, de agricultura, eu gostava pra caramba. Quando eu tava no banco, eu também curtia pra caramba. Mas você tem que pensar de forma estratégica. Eu tinha todos aqueles pontos que a gente discutiu aqui analisados, e eu tinha o meu tempo máximo pra aquilo acontecer ou não, que é a efetivação. E pra acabar com esse medo é o seguinte, você falou que amava a segunda, né? A segunda empresa você amava. Puta, não quero sair daqui e tal. Não, mas preciso sair. Entrou pra terceira, você amou a terceira também, não queria sair da terceira, mas viu que era o momento, foi pra quarta e gostou também. Então às vezes a gente tem esse medo de, será que vai ser legal? Será que eu vou curtir? Será que vai ser igual aqui? Só vai, no caminho você descobre, você pode ir quebrar a cara, mas você também pode ir curtir muito mais do que a outra e crescer muito mais. Aproveitar o timing é o negócio, com a mentalidade certa e curtir o processo. Isso. E pra quem tá procurando estágio, se você tá querendo entrar no seu primeiro estágio, se você quer trocar de empresa, já fica a dica que vai rolar a semana do estágio foda. Vai ser uma semana o quê, Camilinha? Cheia de conteúdo pra ajudar você a partir do zero ou a partir de alguma empresa que você quer trocar de estágio até você conseguir seu estágio foda. Então, vai rolar conteúdo a semana inteira. Pra se inscrever, entra lá no nosso Instagram, vai no link da bio. @estagiario.senior. E detalhe, você tem que estar ouvindo esse podcast antes do dia 30 de novembro, porque começa em 30 de novembro de 2020, né? Vamos falar o ano que vai, que a galera tá vendo aqui 2 anos. Eu falei, já vou lá. Perdeu, não. 30 de novembro de 2020, se inscreve, porque, vai ter um monte de conteúdo foda pra ajudar você a conseguir o seu estágio. E também já se inscreve, já segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, tô confundindo tudo, trocando tudo. Vai no LinkedIn, acompanha a gente lá, que também estamos ativaços. Mas, cara, a semana de estágio foda não é só pra quem quer o seu estágio e não consegue de jeito nenhum. É pra quem quer mudar de estágio também. Vão ser dicas fodas. Então, prepara. Richards, obrigada por esse papo. Valeu. Tamo junto.